Pode ir. Pastor Roseli, queremos saudar a pastora, aceitar o convite de estar conosco aqui às 5 horas da tarde aqui no Brasil, aí mais tarde, né, 5 horas a mais, e com essa disposição de nos abençoar, de ter tem muitas coisas que, com certeza, Deus falou durante todo esse tempo, que foi essa quarentena, que, na verdade, ultrapassou os 40 dias, né, mas que foi ali o olho do furacão, foi uma situação muito intensa, principalmente essa região de Milão. E eu sei que, pelo conhecimento que a gente tem desses anos, o trabalho que a irmã vem trabalhando incessantemente, principalmente com a juventude, Deus lhe deu uma unção e uma graça tremenda de alcançar a juventude na Itália, de alcançar os jovens. E Deus tem nos dado assim, a alegria de poder desfrutar da sua amizade. Pastor Luísio sempre que nós estamos reunidos com o pessoal da ARC, ele sempre fala e cita seu nome como uma referência na Itália, como uma referência na Europa, como uma mulher de Deus, uma missionária, uma mulher que foi realmente desbravar. Mas eu sei que tem aí um secreto de Deus, que tem um mistério aí em relação ao futuro, um derramar do Espírito Santo, né? E que aquilo que nós estamos vendo não é nada diante daquilo que Deus vai, de fato, fazer em breve nessa Europa que precisa tanto de avivamento, precisa tanto de um sacudir. Nós somos a ARC, temos uma sede lá no Alabama, é uma associação de igrejas que se relacionam. A nossa fase 1 da ARC aqui no Brasil é os relacionamentos. O objetivo da ARC se define como plantadores de igrejas, né? Então, nós entendemos que precisamos alcançar os 100 igrejas, os não alcançados, e que a melhor forma de fazer missões é você levar o evangelho e plantar ali o modelo de Jesus, que é a igreja, e ali, então, a continuidade. Nós temos esse trabalho, essa visão, e aqui no Brasil, através de um ministério muito antigo, já há muitos anos, que a pastora Luísa vem trabalhando e militando, que era o Quórum Corações Unidos, foi a pessoa assim, que Deus direcionou mesmo, que nós deveríamos estar em parceria, porque é um trabalho que lida com os pastores, com um coração pastoral, com um coração de apoiar e de ajudar os pastores nos seus dilemas, nas suas... E essa é a ideia, né? Então, tê-la conosco hoje é uma alegria, e poder ser abençoada com as palavras que o Senhor vai trazer através da irmã, tá? Queremos autorização para poder gravar, né? Ele já foi adiantando, dizendo que vai gravar, mas gostaríamos que a irmã pudesse nos autorizar a gravar e ficar no nosso site lá, para quem quiser depois, num outro horário, porque temos igrejas na África também, que também estão avançadas no horário, mas com certeza, a partir de amanhã, já vão estar ouvindo e podendo compartilhar. Amém? Seja bem-vinda, obrigado pelo aceite. Obrigado a vocês, queridos. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Obrigado também, pastora Luísa, que a gente se conhece faz... A gente sempre brinca, né? Os dois loirinhos se encontraram. E uma família querida para o nosso coração. Ele tem acompanhado, a gente até perdeu o contato um pouquinho, mas o coração estava sempre unido. E agora... estamos aí de novo, o coronavírus nos reuniu, graças a Deus. Vou só abrir uma parêntese, né? Eu sei que vocês estão vivendo agora no Brasil um momento bem difícil. É como se a Itália tivesse vivido, assim, a gente está um mês na frente de vocês. Eu até tinha mandado para vários pastores aí, dizendo, gente, vai acontecer isso, o lockdown, e todo mundo falava, não, mas no Brasil não, tal. E o que eu quero dizer é que passa. Tudo isso vai passar em nome de Jesus. Tiveram muitos erros aqui na Itália, no Brasil também, que foram esses de fechar a nação inteira, porque, por exemplo, nós aqui no sul da Itália não tinha nada e eles fecharam. Então, a economia agora, a fase número 2 é uma luta com a economia tremenda. Tem muita gente sem trabalho, acho que no Brasil também. E eles entenderam só agora que deveriam ter fechado onde tinha os focos de coronavírus e ter deixado o resto do país mantendo, né, onde não tinha. Eu acho que é algo que o Brasil está entendendo agora também. Teve também a mesma guerra da cloroxidina, é bom, não é bom, não é bom? No fim, foi ótimo. Eu lembro até que eu mandei um vídeo falando, gente, é muito bom, todo mundo cura, mas tipo... O presidente acho que tinha acabado de falar e teve aquela guerra, não é agora, é também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós ficamos 72 dias fechados, literalmente fechados, porque tinha muita morte
pelo número da população que tem aqui no norte, né? Teve uma cidade inteira que praticamente morreu, o povo da cidade inteira. Hoje já não morre mais, porque na época que tocou isso na Itália, não tinham todos os remédios que tem hoje. Então, muita gente que morreu não teria morrido, porque não sabiam de várias... Tem uma cura com plasma, tem vários modos de cuidar, de curar. Até respiradores, eles fizeram respiradores com capacete, que é bem fácil fazer, dá para fazer em casa até. E então hoje já fechou tudo aqui, fecharam as UTIs, não vai mais precisar ir de máscara na rua, só dentro dos lugares, porque ainda não tem uma vacina, né? Quer dizer, deveria ter uma vacina, a melhor vacina que tem agora, tem 8 vacinas. A primeira quem fez foi Israel, mas provando no homem, eles não acharam que é boa. A melhor que tem agora é da Inglaterra, feita com Roma, com Spallanzani. Se tiver boa, se der certo, como eles dizem que está dando, deveriam vacinar a Itália e a Inglaterra em setembro, mas a maioria dos outros países, quase todo mundo vai ser vacinado, dizem, entre o verão e a primavera daqui, que seria em março do ano que vem. Essas são as perspectivas mundiais. Mas nós estamos orando que seja antes, né? De qualquer jeito, passa. É óbvio que o vírus já mudou e hoje tem cura. Então, assim, não tem jeito de não pegar, mas é bem fácil curar. Aqui já curam nas casas. Se a pessoa tiver, já manda cloroxidina, manda um outro remédio. Alguns em 24 horas já ficam bons. Então, eu acho que isso tudo está chegando no Brasil. Eu fiquei sabendo que até tem alguns hospitais do Brasil que estão trabalhando muito com a Itália. E assim, gente, de repente essa loucura passa. Essa é a verdade. Só que precisa, assim, para a gente passou ficando bem atento e ficando em casa para diminuir o contágio. Mas em nome de Jesus, já está no final e isso vai passar também aí no Brasil. Nós estamos orando por vocês, vocês oraram muito por nós, muito obrigado. Muitas pessoas abriram o coração para Jesus. Nós tivemos, assim, em lives como esse do Zoom, tivemos 15, 16 pessoas que não conheciam Jesus, que iam querendo conhecer. Então, o povo, isso abriu muito o coração do povo para Deus. Muita gente que estava longe de Deus, acho que isso no Brasil, nos Estados Unidos, voltou para Deus, né? Alguns, assim, morrendo de medo. Então, Deus sabe de todas as coisas. Agora, a igreja, a nossa igreja, para a gente foi um dos momentos mais bonitos da nossa vida. Nunca teve tanta unidade, tanta oração, tanto jejum e tanta conversão. Então, nós estamos na terra de Deus. Tivemos 18 pessoas contagiadas na nossa igreja, nenhuma morreu. Nós fizemos uma cadeia de oração de 24 horas e nós resolvemos que ninguém ia morrer. E oramos até o povo sair do hospital, tinha gente na UTI. Então, é assim, é o nosso momento, o momento da gente se levantar. E olhando para o Brasil, eu vejo, assim, uma estratégia enorme do diabo querendo desviar, né, a atenção das coisas de Deus até nesse momento para outras coisas. Tem meio uma guerra espiritual, mas vocês vão vencer. Vocês são a igreja de Jesus. Nós somos. Agora eu quero, antes de trazer a palavra, compartilhar com vocês algo que eu recebi. Eu todo ano já faz 3 anos, sou convidada para ir numa reunião nos Estados Unidos, uma reunião que a Cindy Jacobs, acho que vocês conhecem ela, né, no Brasil, uma profeta de Deus bem conhecida. Ela faz essa reunião convidando pessoas que ela crê que tenham um chamado profético para escutar o que Deus tem para dizer para a nação, para as nações. E faz alguns anos que eu comecei a ir, ela me convidou. O ano passado, o ano retrasado, Deus tinha me dado uma visão do impeachment do presidente dos Estados Unidos. Eu até levei uma bandeira para os Estados Unidos, assim, aluguei uma bandeira gigante, botei todo mundo embaixo e falei, gente, o mundo vai ser contra o Trump. Ele está se levantando a favor do evangelho. Eu sei que você pode gostar dele ou não gostar dele, mas nesse momento da nossa vida não é uma questão nem direita, esquerda, verde, azul. Você tem que escolher quem se levanta para os princípios de Deus e quem não. E falei, Deus me deu essa palavra que ia ter um impeachment. Deu 1 ano, teve um impeachment. O ano passado,
Tinham vários profetas, que eu não vou falar nem o nome, muita gente muito conhecida, mas não interessa. Conhecidos mundialmente. Todo mundo falava, 2020 vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser ótimo. E eu comecei a estar incomodada, porque para mim Deus não falava que ia ser lindo, não falava que ia ser ótimo, só me dava notícia ruim. Eu falei, nossa, Deus, eu devo estar muito fora do Espírito Santo, porque está todo mundo profetizando, o mundo vai mudar, vai ter um monte de gente evangelizando. E daí eu falei até com a Cindy Jacobs, eu falei, olha, Cindy, é o seguinte, eu acho que eu estou bem fora disso, porque para mim Deus não fala esse monte de coisa boa. Ela falou, se você acha que Deus falou com você, libera essa palavra. E eu liberei, tive que ter muita coragem, porque eu falei depois de um monte de monstros conhecidos no mundo inteiro, né? Gente assim que está sempre na mídia e tal. E todo mundo assim, vai ser maravilhoso. Eu falei, olha, gente, eu quero pedir desculpa, mas eu não tenho boa notícia. Deus não falou para mim que 2020 vai ser bom. Deus falou, e daí eu vou falar para vocês que Deus falou para mim, porque isso tem a ver com o que vai acontecer no Brasil e no mundo. O Senhor me fazia ver várias pessoas, e Ele me deu uma corda, eu fiz um ato profético. Eu amarrei umas 30 pessoas com uma corda. E o Senhor falou assim para mim, até o ano 2019, cada um pensou por si. O Brasil pelo Brasil, o Peru pelo Peru, os Estados Unidos pelos Estados Unidos, a Itália pela Itália. Ele falou, no 2020, o que vai acontecer com um país vai tocar o outro país. Vocês vão ser envolvidos um na vida do outro. E foi engraçado, olha como o profético é tremendo. Porque eu falei, por exemplo, aí puxei uma senhora, ela era chinesa, gente. Eu puxei a senhora chinesa e todo mundo veio, porque estava todo mundo amarrado na mesma corda. E o Senhor falava assim para mim, o que acontecer em uma nação no ano de 2020 vai acontecer em todas as nações, vai ter um reflexo em todas as nações. É óbvio que a gente não sabia, eu também não sabia receber essa palavra, mas não sabia do que se tratava. E o Senhor começou a falar para mim, nunca aconteceu isso no mundo, mas o que acontecer de um lado no mundo vai acontecer no outro. Você viu o coronavírus, mas a gente viu também a morte, né, daquele senhor nos Estados Unidos, que agora está uma guerra no mundo inteiro. Até onde não tem esse problema, que os Estados Unidos tem mesmo, está acontecendo guerra na Alemanha, na Holanda, guerra de racial, etc. E aí o Senhor falou algo a mais. Eu via 5 demônios levantando de todos os mares. E quando eles se levantavam com uma fúria louca. E o Senhor falava para mim, depois que as nações forem todas envolvidas no mesmo problema, vai se levantar uma perseguição contra a igreja tremenda. E vai acontecer não em uma nação, em todas as nações, como nunca teve nos últimos 10 anos. E lógico que essa palavra eu não entendi quando eu falei, porque foi em novembro do ano passado, mas a primeira parte já aconteceu. E eu creio profundamente, sobretudo com as leis que estão nascendo agora nas nações, estão usando tudo que aconteceu, né, os problemas raciais, para fazerem uma lei e fazer que eles querem fazer que a homofobia vire lei racial, como se fosse, né, se você fosse uma pessoa intolerante, a mesma lei. E óbvio que eles vão querer calar a igreja em tudo isso, e óbvio que já vai ter perseguição. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando eu acabei de profetizar, e lógico, todo mundo me olhou meio mal, né? Porque até 2 minutos antes o mundo ia estar uma alegria, a única que estava falando coisa ruim era eu, mas às vezes Deus chama. A Cindy Jacobs deu uma palavra e o Senhor falou para mim, falou, eu vou permitir isso, essa perseguição, porque eu falei para a minha igreja ser unida há anos. Eu estou trabalhando na unidade da minha igreja há anos. E vocês não me escutam. Então, vai ser através dessa perseguição que a minha igreja vai ficar unida. Vai ser nesse momento que vocês vão se levantar juntos finalmente. E daí, a Cindy Jacobs terminou essa minha palavra e falou, e o Senhor continua dizendo algo a mais. Isso vai trazer, essa unidade vai trazer muita conversão. Então, eu estou dizendo isso porque, antes de eu trazer a minha palavra, que não é bem essa, mas é a palavra profética que eu quero deixar sobre vocês. Porque eu creio muito, muito, muito
que, como muitas igrejas se levantaram até para orar, para se unir nesse tempo do coronavírus, eu acho que, né, online, cadeias de oração, pastores juntos, no mundo inteiro, os pastores estão se unindo para orar. Mas eu acho que essa unidade é uma preparação para uma perseguição muito terrível que vai ter em todas as nações, não só no Brasil. E o diabo vai se levantar e Deus vai permitir que ele faça isso, trazendo a igreja de Jesus junto. Então, é muito importante isso que vocês estão fazendo, de estar com pastores juntos, de estar envolvendo igrejas. É muito importante essas pontes. A palavra que eu recebi profética para a nossa igreja esse ano foi o ano do link. Quando eu dei essa palavra profética na igreja, todo mundo deu risada, falou assim, o que quer dizer o ano do link? Eu falei, não sei, Deus que falou. Gente, a gente está vivendo de link, vocês já notaram? Não está incrível isso? Então, eu creio que essas pontes que o Senhor está fazendo, até hoje, entre a Itália e vocês, é algo que vai ser muito importante para a gente poder estar abraçando um ao outro, poder estar assim, ajudando. Muitas igrejas nos ajudaram, oraram, alguns nos ajudaram com economia. Agora é o nosso momento de ajudar. Então, eu creio que Deus está transformando tudo isso em algo muito bom para a igreja, que é um trabalho profundo no nosso sentimento de unidade. E é muito importante que nós estejamos nesse mood de vamos estar junto, porque lá fora o pau vai comer. E o Senhor falou para mim que isso vai acontecer em 2020. Então, já aconteceu a primeira parte dessa palavra profética. O que acontece numa nação está acontecendo na outra. Nunca aconteceu isso. Até essa guerra nos Estados Unidos, que agora o mundo inteiro se levantou. Então, é algo absurdo. Agora, a parte B de tudo isso é que vão se levantar muito contra o evangelho, contra os nossos valores. Assim, a fúria do diabo vai estar muito forte, mas a gente é mais forte. Aquele que está em nós vai ser mais forte. Então, a importância de estar unido agora, orando junto, um pelo outro, de, assim, deixar cair essas besteiras que nos desunem, é muito, mas muito, muito importante. Amém? Eu queria só liberar essa palavra profética que o Senhor deu para as nações, e para que vocês saibam, se preparem para uma perseguição que vai ter mesmo, mas eu creio que o propósito de Deus ele vai permitir isso para que finalmente a igreja dele seja compacta. Nós temos que estar juntos, com uma só mente. E assim, agora não tem mais, no mundo inteiro não existe mais direita e esquerda. Existe para um cristão. Existe quem defende o teu valor e quem não defende. Acabou. Entendeu? Não tem outro modo. É quem vai lutar com a gente pelo que a gente crê e quem não vai lutar. Então, esqueçam, não existe mais partido. Existe de que lado nós vamos estar. Não vai ser fácil. Vocês viram nas eleições do Brasil que teve gente até que saiu da igreja porque um votava à direita, outro à esquerda. Mas eu creio que o cristão é chamado a crer no evangelho. A gente não é nem de direita, nem de esquerda, azul, vermelho. Nós somos de Cristo. Amém? Então, agora eu vou só contar um pouquinho. Então, nós estamos bem na Itália, graças a Deus. Praticamente acabou tudo. A gente só vai de máscara dentro dos restaurantes. Não pode estar um monte de gente junto, mas as igrejas já abriram. E vai acontecer no Brasil daqui a pouquinho. Tem esse pico que você fala, meu Deus, para onde a gente vai? Mas acaba, desce e vai descer. Já está descendo em nome de Jesus. Eu vim para a Itália quando eu tinha 20 anos, eu tenho 51 agora, fazem 31 anos, eu morei mais tempo na Itália do que morei no Brasil. Vim para ficar um ano, mas Deus tinha outros planos, né? Eu me converti com 13 anos, a minha família era metade testemunha de Jeová, metade, meu pai era ateu, sindicalista, etc. Mas se ele tivesse que escolher, era católico. Cresci entre duas religiões, mas não conhecia Jesus. Tive uma experiência com Deus na renovação carismática católica. Na realidade, tive sozinha, mas quem me falou de Jesus foram esses jovens. Fui muito envolvida com a Igreja Católica, muito. Preguei muito na Igreja Católica. Vim para a Itália como católica. Morei em convento. Fui uma freira aqui na Itália, na cidade de Assis.
fui líder de vários conventos de jovens, até que eu comecei a fazer aquilo que eu digo para todo mundo não fazer se não quiser mudar, ler a Bíblia. E estudei teologia católica, então latim, todo esse monte de coisa. E comecei a ler a Bíblia, comecei a entrar em crise profunda, porque a Bíblia e a doutrina da igreja eram diferentes, logicamente, em muitas coisas. Fui da Itália depois morar na Espanha com a Opus Dei para ver se eu estava louca. A Opus Dei, não sei se vocês sabem, mas é na Igreja Católica muito grande na Espanha. O fundador é Monsenhor José Escrivá de Balaguer. Eles são os intelectuais do mundo católico. Fui lá para ver se eles tiravam da minha cabeça tudo que eu achei que eu estava ficando louca, né? Porque eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entrar em pânico. E não conseguiram tirar da minha cabeça porque a verdade não sai, né? A verdade não passa. E acabei saindo da Igreja Católica. Então eu pregava para multidões na Igreja Católica. Comecei a pregar o evangelho desde pequenininha, já estava nos púlpitos quando eu tinha 13 anos, no Brasil mesmo, quando eu tinha 15, 16, eu pregava durante as missas, aquelas menininhas prodígio, né? E na Itália eu já pregava durante as missas quando eu tinha 19, 20 anos. Então eu sempre estive muito envolvida, muito. E fui líder muito jovem. E daí, lendo a Bíblia, etc, etc, eu saí da Igreja Católica e debaixo de uma palavra de Deus e de outras pessoas orando por mim no Brasil, alguns meus amigos que eram católicos no Brasil, que viraram pastores, praticamente todos viraram pastores, foi naquela onda onde saiu muito carismático, né, da igreja, e ouvindo Valnice Milhomens eles saíram, né, tipo, teve aquela onda da época da Valnice, e eu estava aqui, então não tinha Valnice, não tinha o Espírito Santo, que era a mesma coisa. E fui batizada daí quando eu voltei no Brasil e eles falaram, a gente quer te apoiar para ir para a Itália. Eu vim para a Itália e o Senhor falou comigo e me deu essa palavra, falando que eu tive uma experiência com Deus tremenda. Eu fui, tipo, por 3 horas, eu tive essa experiência onde Deus me tirou. O meu corpo estava na terra, mas ele, assim, fui para outro lugar. E ele falou para mim que ia ter um avivamento na Itália, e ia ter depois na Europa, ia ser o último. Ia ser um avivamento, assim, o antes da volta de Cristo. Aquela última chuva, sabe? A chuva serôdia, a última. E que eu tinha que ficar na Itália e fazer da Itália a minha nação. Quando Deus falou isso comigo, eu tinha 25 anos, então são 26 anos atrás. Eu acreditei e nós começamos a nossa igreja com 3 jovens. Eu tinha 25 anos, uma outra moça, 23, que eu tinha evangelizado, ela tinha se convertido nos Estados Unidos, e um menino que eu evangelizei na piscina, que tinha 26 anos. Então, nós começamos um domingo de manhã de pijama, eu olhei para eles e falei, nós vamos mudar o mundo, mas não vamos fazer isso sozinhos. Obviamente, nós não sabíamos como mudar o mundo, a minha experiência era toda no mundo católico. Nós jejuamos no primeiro ano da nossa igreja 200 dias. A gente comia só de sábado e domingo. Jejuava 40 dias e comia 2, mais 40 dias e comia 1. E assim foi por um ano inteiro. Eu perdi 16 quilos. Eu vivia jejuando. A gente tinha medo, tudo jovenzinho, né? Medo de errar. Deus, como é que a gente faz isso? E o Senhor foi nos falando de um avivamento, obviamente, eu tinha mais preparação do que eles, porque eu tinha estudado um pouco mais a palavra de Deus, um pouco mais a teologia, mas muita coisa eu estudei depois com os meus amigos do Brasil, que me mandavam outros materiais, obviamente, que não eram do mundo católico. E nós começamos a nossa igreja. Hoje nós estamos com 55 igrejas. Nós somos um movimento de plantação de igrejas. Nós cremos muito que a plantação de igrejas é o modo mais evangelístico do mundo, né? É provado já por até quem vê isso. Então, estou muito feliz que vocês também sejam um grupo de plantadores de igreja. Deus nos deu uma estratégia diferente, bem para a Europa, que tem funcionado de verdade bastante. Nós não mandamos missionários nos lugares, mas nós mandamos supervisores. Nós formamos as pessoas onde a gente mora. E como a Itália é pequena, né, como se fosse um estado só, essas pessoas viajam 3, 4 vezes por semana e formam casais em cada cidade. E as pessoas já moram ali. Isso custa bem menos, porque as igrejas aqui, o evangelho aqui é 0,75% de evangélicos, não tem nem 1% da população. E a população católica hoje é 3% que vão à missa. Dizem que são 10%, mas 3% são praticantes.
Nós temos 3% de muçulmanos também, e depois tem várias outras religiões. Então, como você pode imaginar, hoje chamam a Europa como pós-cristã, porque as igrejas estão fechando e muitas coisas. Mas nós cremos que Deus nos pôs aqui para fazer algo diferente. Abrimos uma escola de formação de plantadores de igreja, que tem várias outras coisas nessa escola, mídia, tudo que precisa para plantar na Europa. Estamos também no Global Kingdom Network, que é o grupo de igrejas tem também no Brasil, mas eu participo daquele mundial, e juntos estamos comprando todas as igrejas que estão fechando na Europa e vamos mandar pastores do Brasil, da Itália, de outros lugares para irem ali avivar essas igrejas que têm, igreja luterana, 7 membros. Vocês lembram do Jonathan Edwards, do avivamento do Gales? Tem 7 membros hoje na igreja deles. Foi um avivamento tremendo. Então, estamos acreditando, a fé funciona sempre, lógico, não é tão simples como no Brasil, talvez, abrir uma igreja, mas o Senhor tem nos dado muita graça e muita meninada para ajudar a gente. Amém? Então, esse, assim, somos nós, uma coisa bem geral. Temos influenciado bastante, tive com governadores, Deus me usou muito para profetizar sobre muitos políticos, profetizei sobre uma prefeita que ela ia ser prefeita, o governo dela. Então, o Senhor tem nos usado bastante, mesmo que seja bem pequenininho o número de evangélicos. Você imagina, a nossa maior igreja tem 1.000 pessoas, e as outras, as maiores igrejas na Itália tem 200, 300. Tem igreja aqui que existe há 20 anos e tem 20 membros. Agora tem uma outra igreja grande no Sul e a Europa precisa de nós. Amém? Bom, depois que eu já falei isso, já dei essa palavra, eu queria trazer uma palavra que Deus pôs no meu coração para vocês. Eu sei que vocês são pastores e ser pastores não é simples. Porque a gente está sempre no começo. Eu queria falar da importância de ficar de pé mesmo quando a gente toma bordoada. Porque eu creio que hoje tem muito pastor enfermo. Nós vemos no mundo inteiro, tem muitos pastores que também se fizeram pastores, levantou um dia e sentiu que era pastor, sem nenhum tipo de, não digo nem preparação teológica, digo preparação até psicológica. Tem gente que não tem equilíbrio na própria vida pessoal e quer levar equilíbrio para a vida do outro. Tem gente que não consegue nem ter autonomia com a própria emotividade. Então, é óbvio que isso está gerando um grande desequilíbrio, porque tem eu chamei de espiritualidade doente, né? Muito zelo, pouco entendimento. Muito trabalho, pouca alegria. Muita produção, pouco descanso. Muita agitação e pouca adoração. Porque hoje, sobretudo com mídia, etc., a gente está nessa pressão de ter que ser. E Deus me colocou essa passagem que eu queria começar essa palavra, lendo essa passagem aqui com vocês, que está em 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 12. A minha tradução é Almeida, eu tenho ela em português, vou ler daqui, tá bom? 1 Pedro 1, de 1 a 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Eu vou parar aqui um minutinho. Bom, nós sabemos que a carta de Pedro, na realidade, não é endereçada para uma só igreja, mas é endereçada para muitas pessoas que estavam, como ele diz, forasteiros, perdidos em várias regiões por causa da perseguição. Então, eles foram pulando fora, como dizem no Brasil. Então, o que ele está falando? Ele está falando, olha, nisso exultais. Ele está dizendo, gente, foi pelo evangelho que hoje está cada um num lugar. Então, bendito seja Deus que nos regenerou para uma esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para os céus e para os outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada. Ele diz, nisso exultais. Eu quero falar um pouquinho dessa palavra, nisso exultais. Porque eu creio que o que está adoecendo a igreja hoje é que, em vez de exultar nos valores do evangelho, a gente está exultando por outras coisas. Eu tenho a igreja nova, eu tenho prosperidade, eu tenho 1000 seguidores, não sei aonde, eu fui convidado para não sei quantas conferências. Então, eu creio, Deus está falando muito comigo, que a igreja de Jesus está perdendo o motivo porque ela é feliz. O motivo porque eu sou feliz é porque eu levanto cada dia de manhã e eu tenho uma relação maravilhosa com o Senhor Jesus. Ele é o amante da minha alma, né? No livro ali do Cântico, a gente vai ver, ele é o amado da minha alma. Então, essa palavra, ali no capítulo, no Cântico dos Cânticos, quando diz, me beije ele com os beijos da sua boca, ali no capítulo 1, versículo 2, me beije ele com os beijos da sua boca, já começando a história do Cântico dos Cânticos, você sabe que essa palavra na Bíblia grega é proskeneu, que é a mesma palavra que vem usada em João, no capítulo 4, quando Deus diz, eu estou procurando verdadeiros adoradores. É a mesma palavra, me beije ele com os beijos da sua boca. É proskeneu, é a palavra que eu creio que vocês sabem, usada para adoração, onde o Senhor diz, eu estou buscando adoradores. A Bíblia diz, quando falta trabalhador, ore para o Senhor da seara e ele vai mandar para você. Mas adoradores até Deus está procurando. Então eu queria chamar hoje a atenção da igreja para que a gente entendesse que uma espiritualidade sadia é fruto de uma visão sadia do porquê nós somos felizes. Então, hoje, sobretudo, eu vou dizer bem claramente para vocês, eu viajo o mundo inteiro, eu prego no mundo inteiro. Os países mais pobres, Brasil, Peru, Guatemala, estão muito focalizados e teve essa coisa, talvez por causa da dificuldade econômica, da doutrina da prosperidade, tem que ser rico, tem que estar bem. E nós estamos esquecendo que a alegria do reino de Deus é outra. E aqui, Pedro está falando para eles, olha, ele está falando com gente que perdeu tudo. A gente está imaginando que Pedro está falando com gente que teve que deixar a casa, teve que sair correndo, como é na época da perseguição. E eles foram, aqui está falando, alguns foram para a Galácia, outros para a Capadócia, outros para a Ásia, outros para a Bitínia. E dizem, esse povo são forasteiros da dispersão. Ele está falando, olha, talvez você tenha perdido tudo, mas eu quero te dizer uma coisa, a nossa alegria está nisso. Nisso o quê? Que o Senhor nos deu misericórdia, que nos regenerou, que através da ressurreição de Cristo, dentre os mortos, ele nos deu uma herança incorruptível, sem mancha, inacessível, reservada nos céus para nós. E através da fé nós vamos ter tudo isso. Ele fala, nisso exultais. Tipo, ele está falando com um povo que não tem nada mais para exultar. Não tem nada para se alegrar. Você já sabe, não sei quem já viveu isso, mas quando você sai de uma nação e vai para uma outra, não é ainda a tua terra, não é a tua casa, você não conhece ninguém, você não tem nada. Aqui na Europa tem muito estrangeiro, de todo lugar do mundo. Né? Agora tem muitos também dos países árabes. Eles chegam aqui, não tem casa, não tem comida, não tem amigo, não tem equilíbrio, não tem nada. Então Pedro está dirigindo, está falando, gente, a nossa alegria é no que Jesus fez por nós. E eu queria falar para vocês quanto seja importante a gente voltar lá.
importante a nos alegrarmos. Eu sei que nós estamos nessa época da maldição da comparação, né? Aonde o internet só piorou isso. Porque você fica comparando, aquele tem isso, eu tenho não sei quanto. Até para vocês terem uma ideia, o Instagram, que eles não são cristãos, o ano passado eles tiraram o número de likes. Só você sabe quantos likes você tem e o mundo não sabe, porque estava gerando pânico na vida das pessoas que tinha mais like e menos like. Hoje é a mesma coisa, dislike. Então, isso tudo, até na vida dos pastores, começou a virar uma loucura. E Deus, ele não está medindo quem nós somos pelo nosso resultado. Ele está medindo quem nós somos pela vontade que nós estamos fazendo, se nós estamos cumprindo a vontade de Deus ou não. Então, se Deus me manda na Itália, ou me manda, sei lá, num país árabe. Eu tenho um amigo que ele foi para pregar o evangelho em um país árabe. Ele ficou lá 2 anos. Ele levou uma pessoa para Jesus. Então, assim, a vontade de Deus, se eu for fazer uma comparação com uma pessoa que abriu uma igreja e tem 100 mil em um país onde seja mais fácil, eu vou falar que esse cara é um falido, mas a nossa vitória não está no nosso resultado. A nossa vitória está se nós estamos no centro da vontade de Deus ou não. E é isso que o pastor tem que buscar. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade ou não? Não tem nada a ver com o fruto. É o que Deus vai querer. Ele sabe qual vai ser o fruto. Lógico que vai ter fruto, até um é fruto. Mas a nossa alegria, ela foi transportada para outras coisas. Eu vejo, para você ter uma ideia, às vezes eu vou para o Brasil, aí olha eu falando com os pastores, tudo bom, como é que tá lá na Itália, tudo bem? Que carro que você tem na Itália? E eu falo, e daí? Qual é o problema? Você quer saber que carro que eu tenho na Itália? Eu nem tenho carro, para você ter uma ideia, aqui a gente usa car sharing. Todo mundo tem o mesmo carro, né? Por um aplicativo no telefone, você pega o carro e deixa o carro. E assim, é uma utilitária. E daí? Que tamanho que é a tua casa? Tipo, e daí? Não é essa pergunta que eu quero ouvir de um pastor. Eu quero ouvir quantas pessoas você estão conquistando, como é que está o evangelho, como é que está a tua fé, sei lá, você está orando, qual foi o último jejum de 40 dias que você fez para buscar o Senhor. Então, eu creio que essa espiritualidade doente, que é uma espiritualidade feita de performance. Eu preguei melhor quem vê a minha pregação. Você tem gente na igreja ou não? Não sei se vocês notaram, né? Ninguém também, mas aí eles fazem uma comparação do pastor na internet. Agora, ser famoso na internet é igual aquele jogo, não sei se no Brasil tem aquele jogo que chama Monopolis, aquele jogo de dinheiro, que você troca dinheiro, tem? Então, ser famoso na internet é igual ser rico no Monopolis. É um jogo, entendeu? Não tem nada a ver. E eu vejo, assim, a decadência do povo brasileiro. Por que eu digo do povo brasileiro? Porque nós estamos num lugar onde o evangelho é muito pequenininho. Então, aqui, 99% dos pastores trabalham para ajudar a pagar o aluguel da igreja. Então, são os pastores que financiam a igreja com o trabalho deles. Eles trabalham das 8 às 6, volta para casa, faz a reunião, prepara o estudo bíblico, tem o tempo de jejum, faz a vigília sexta-noite. O que no Brasil faziam e estava muito melhor. Quando eu saí do Brasil, o povo brasileiro era muito zelante. Eles estavam... Agora, a prosperidade não ajudou. A verdade é isso, que os olhos das pessoas ficaram mais no que a gente tem do que a gente é. E eu queria chamar a tua atenção, começando para isso. E Pedro daí fala, nisso exultais, embora no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião e qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A ele foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles que pelo Espírito Santo enviados do céu vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. O que ele está dizendo de novo? Ele está falando, gente, é um momento difícil para vocês. Vocês estão sendo provados com fogo. Pode ser até vai ser um breve momento, mas é com fogo que Deus vai provar a vossa fé. Agora ele diz, o que vocês estão vivendo, os profetas sonharam em viver. Os anjos anelavam para escutar. Nós vivemos na era de Cristo. Assim, no Antigo Testamento, o sonho deles era viver na era de Cristo, na era onde o Espírito de Deus se movia. Então, Pedro está falando assim, gente, é um privilégio muito grande para a gente viver nessa época. A gente não pode se perder com outras coisas. Tá difícil? Não importa. Tem uma loucura no governo do Brasil? Não importa, nós vivemos na terra de Goshen, a nossa alegria não é se o presidente é verde, azul, amarelo, a nossa alegria é que o nosso Deus morreu por nós, nos salvou, nos deu autoridade, nos ama, Ele ama a nossa vida, Ele ama a nossa família, e mesmo porque aqui você não vê prosperidade na vida desse povo, é tudo gente que fugiu, que não tem dinheiro, que estava no meio da provação, que estava no meio de um desastre, e Pedro está consolando eles e falando, é nisso que você tem que se alegrar. Você perdeu tudo. E a minha pergunta é, mas se hoje a gente perdesse tudo, nós conseguiríamos nos alegrar em Cristo, dizendo, eu tenho Jesus. Isso tá bom. Então, às vezes é bom e ruim ter muito cristão, porque o povo se acomoda. Todo mundo quase já se converteu. No Brasil, todo mundo já ouviu pelo menos falar de Jesus uma vez. E viver num país onde não é assim, o povo não vive nessa comodidade. Eles têm mais aquilo que vocês tiveram muitos anos atrás, aquilo de subir no monte. Então, a minha pergunta, às vezes, para o pastor é, qual foi a última vez que vocês subiram no monte? Qual foi a última vez que vocês fizeram um jejum de 40 dias? Qual foi a última vez que você se fechou com Deus no quarto por 3 dias sem comer, só bebendo, só levantando para ir no banheiro e foi buscar adorar o Senhor, a paixão? Eu creio que nós temos que renovar isso e que temos que colocar os nossos olhos exatamente no que conta. Porque depois de todas as bordoadas que nós tomamos, nós temos que ser aqueles que são espertos em ensinar as pessoas que o evangelho é muito mais do que tudo isso. Eu queria ler com você, a propósito disso, uma passagem que mudou a minha vida quando eu entendi, quando eu estudei, uma revelação tremenda. E no livro de Juízes, no capítulo 20, no livro dos Juízes, no capítulo 20, nós vamos começar a ler a partir do versículo 14, diz assim: Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades de Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindos das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. 16. Entre todo esse povo, havia 700 homens escolhidos canhotos. Diga comigo, canhotos. Os quais atiravam com uma funda uma pedra num cabelo e não erravam. Vamos deixar do lado a história, que é uma guerra ali.
vamos nos concentrar nesse tipo de guerreiros. Está tendo uma guerra, então, Benjamim vai chamar um grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas, ele fala que tinha assim, várias pessoas. No meio deles, no versículo 16, diz: entre todo esse povo tinham 700 homens escolhidos, canhotos. Agora, você sabe que só 9% da população é canhoto. Não sei se você sabe, talvez tenha uns canhotinhos aqui no meio de nós. Quer dizer, só 9, cada 100 pessoas, 9 pessoas são canhotas. São poucos. Encontrar 700 pessoas todas juntas canhotas, você olha e fala, não é possível, porque só 9% da população é canhoto. Onde ele arrumou esse monte de canhoto? Não existe. É matematicamente impossível. Aí eu estava estudando o livro de Juízes e eu li um comentário de um reformador do Wales, do país de Gales, de 1300. Ele chama The White, muito antigo, aquela teologia, não teologia americana, naquela boa, né? De pessoas de Oxford, a galera que estudava muito. Ele dizia assim, essas pessoas não eram canhotas porque nasceram canhotas, porque aqui diz, foram homens escolhidos, mas eram canhotos porque ficaram sendo canhotos. Quer dizer, aconteceu alguma coisa na guerra, eles eram guerreiros, aonde alguém cortou o braço direito, perdeu a mão direita, eles acabaram ficando canhotos. Porque em Israel, naquela época, quando você era ferido em guerra, você podia decidir se continuar no exército fazendo uma outra coisa, levando água, ajudando, ou obviamente hoje o pessoal te corta o braço e você vai para casa. Não era assim na época, também porque as distâncias eram enormes. Voltar para casa era algo quase impossível, sozinho deixando o exército. Então, a pessoa ia ser cuidada, depois que ela era cuidada, ela ficava ali. E ela podia decidir se ela ia querer ficar e trabalhar em outra coisa. Então, The White falou isso. Aí eu comecei a ver se isso era só uma ideia do The White. E eu encontrei um outro, talvez, é um homem que até morreu no Brasil, ele é americano, é um teólogo, ele chama Dr. Russell Norman Chaplin. Talvez vocês conheçam, porque ele morreu no Brasil, acho que em Taubaté. Ele é de 36. O Dr. Russell Norman Chaplin, que escreveu Interpretação do Antigo Testamento, que tem em português, disse a mesma coisa, diz, esses homens não eram canhotos porque nasceram canhotos, porque diz escolhidos, eles eram muita gente, 9% da população, era impossível ter 700 canhotos juntos. Então, a conclusão é, existia um exército de especiais canhotos. Agora, vamos ver o que esse povo fazia. Eles os quais atiravam com uma funda uma pedra num cabelo, ensinavam nessa época dos juízes a atirar com a funda. Eles atiravam, o cabelo era geralmente o cabelo de um camelo ou do rabo de um cavalo, quer dizer, um fio comprido. Eles colocavam esse fio numa distância de meio campo de futebol. É muito longo. Quem consegue de vocês, até quem não usa óculos, ver um fio de cabelo em meio campo de futebol? Quer dizer, um negócio assim, você tem que ir meio na cega. A outra coisa, quem consegue, quando você é canhoto, você escreve bem com a mão canhota, com a mão esquerda. Você é forte, a tua mão esquerda é forte. Mas quando você escreveu a vida inteira com a mão direita, você não é canhoto, a tua mão esquerda ela é muito fraca. Você vai tentar jogar bola, você joga a bola para lá. Você vai tentar empurrar um negócio, sai tudo torto. O que quer dizer? Quer dizer que esses homens feridos na parte forte deles. Ficou só uma parte fraca. Mas eles decidiram: ou volto para casa, desisto da guerra, morro e paro de lutar, ou eu vou lutar com o que me sobrou.
me sobrou só a mão esquerda. E eu vou treinar a minha mão esquerda tão bem que ela vai ser a minha arma mais poderosa. Porque aqui diz, eles atiravam com uma funda, uma pedra num cabelo e não erravam. Quer dizer, essa galera treinou tanto aquela parte dolorida deles, até a hora que aquela dor ficou sendo a fonte da vitória. O que eu quero dizer para vocês hoje é, ser pastor, você está exposto a tomar bordoada. Acho que todo mundo que se é pastor já há algum tempo já tomou umas bordoadinhas, né? Você investe no cara a vida inteira, de repente ele te deixa, abre a igreja dele e fala tchau. Você acha que aquela pessoa é super fiel e de repente aquele fiel não é mais fiel. Isso, pessoas desiludem. Economicamente pode ter uma desilusão. Qualquer coisa que seja. Para que você consiga treinar a mão esquerda e não deixar o campo de batalha, você precisa se alegrar em algo que não são os resultados. Você precisa se alegrar no Senhor da batalha, porque senão você não vai conseguir. Para você ter aquela força para dizer, meu Deus, eu acho que alguém que é pastor há muito tempo já perdeu algum braço direito. Quem é aquela pessoa que estava super querida, super do teu lado, pessoas que eram fiéis, de repente o braço direito foi cortado. O que nós vamos fazer? Vamos treinar o esquerdo. E o esquerdo vai ficar sendo muito melhor do que o direito. E eu não vou errar uma com o braço esquerdo, porque o meu Deus, ele é um Deus maravilhoso. É interessante que o povo de Benjamim foi lá na cidade de Beia, foram pegar os 700 homens escolhidos. Quer dizer, quando eles iam para a guerra, eles falaram, vamos pegar os canhotos sem braço. Ou com braço seco. Quer dizer, não é alguém que você quer levar para a guerra. Mas eles ficaram sendo especializados em transformar a dor em fonte de vitória. E o que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, não deixe a tua dor te consumir, não deixe a desilusão dos braços direitos, das coisas que são importantes para você, que você perdeu, consumir a tua vida. Porque quando Deus nos chamou para fazer algo, esses homens eram chamados para ser guerreiros. Você é guerreiro com ou sem braço, porque a guerra está dentro de você, não está aqui fora. Então a guerra estava dentro desses homens. Eles talvez não tinham mais o uso do braço direito, mas eles continuavam a ser homens de guerra. Eu quero dizer assim, não importa, você tem que decidir. Uma vez o Senhor falou para mim, você tem que blindar a porta de saída para qualquer outra coisa que não seja o teu chamado. Porque você vai ter 1000 portas, 1000 momentos dizendo, deixa quieto, vou trabalhar. Quantos pastores pararam de ser pastor e hoje são empresários? Quantos pastores falam, não, vou me jogar na política? Não, agora tem muito pastor que ele é mais empresário do que pastor. E o que o Senhor falou para mim é, eu preciso de gente que tem uma porta blindada. Eu te chamei, o chamado de Deus, o apóstolo Paulo diz que a chamada de Deus é irrevocável. O Senhor não vai mudar de ideia. Se Ele te chamou para o ministério, Ele te chamou para o ministério. Então, se você não quiser ter uma espiritualidade doente, você precisa, primeiro, se alegrar em Deus. Seja feliz porque Ele morreu por você. Porque o sangue de Jesus tem poder. Porque você pode falar com Ele. Porque você pode ter comunhão com Ele. Porque você pode escutá-lo. Você pode escutar a voz dEle. Porque você é amigo de Deus. Segundo, é nisso que você tem que se alegrar. Segundo, faça de tudo para transformar aquele momento difícil em experiência para você. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente passa momentos difíceis, mas eu aprendi que se a gente treinar a nossa dor vai ser a fonte do nosso ministério. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas, mulheres que foram violentadas. Elas podem ou ficar com raiva de Deus ou se refugiar nele.
Quem se refugiou nele, hoje está na internet, nas igrejas, falando do quê? Falando de abuso e testemunhando o poder de Deus. O cara, sei lá, sofreu uma morte, a esposa dele morreu. Ele pode ficar longe de Deus, ou ele pode decidir que o Senhor é meu pastor e nele eu vou me alegrar. E o testemunho dele vai ser o ponto de força dele para poder pregar o evangelho. Quantas pessoas nós vimos? Eu vi um pastor que perdeu o filho. Ele podia ficar longe de Deus, ou podia abraçar o evangelho e falar: eu vou transformar a minha dor no meu ponto de força. E isso foi aonde hoje é a pregação do que Deus fez através daquela morte no coração dele. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se alegre nele, transforme o teu ponto fraco no teu ponto forte e blinde aquela porta que o diabo vai bater sempre, dizendo para você: deixa, cara, tá difícil. A economia tá difícil, a pressão tá difícil, o povo não responde, o povo te deixa. Tudo isso é normal no reino de Deus. Vamos imaginar como eram os cristãos anos atrás. Vocês já devem ter ouvido aí no Brasil de Santa Lúcia, Santa Bárbara, sabe esse monte de santo? Já ouviram, com certeza, todo mundo já ouviu, né? Eu sei que a Igreja Católica transformou depois a história dessas mulheres e alguns jovens que eram mártires em outras histórias. Por exemplo, Santa Lúcia que cuida dos olhos. Não tem nada a ver com o olho. A história da menina é só porque ela chama Lúcia, eles falaram, inventaram. Você sabe como é que é a história dessa moça? Essa moça, ela é do sul da Itália. Ela foi violentada por um monte de homens, porque ela simplesmente, o pai tinha morrido, eles queriam que ela casasse com um homem para cuidar do patrimônio dela e dela. Ele não era cristão, ela não queria. Ela queria viver para Jesus e ela, assim, foi violentada, sofreu, mataram ela. Aconteceu de tudo. A menina tinha 21 anos. Esses eram os primeiros cristãos que viveram aqui nessa terra onde eu moro. Bárbara era uma outra do sul da Itália, de Paternò. Não tem nada a ver com raio, tudo esse monte de coisa, foi tudo invenção de uma mistura de paganismo com cristianismo. Mas a vida dessa moça, o pai dela, ele trabalhava para Roma. Eles vinham do mundo grego, mas a mãe dela era cristã. A mãe dela morreu mártir. Ela, por não renegar o evangelho, foi morta pelo próprio pai. Aconteceu de tudo, violência sexual, tudo que você pode imaginar de tortura. Mas essa moça, tudo de 20, 21, 22, são todas pessoas que ficaram em pé pelo evangelho. Quando você vai nas catacumbas, quando você vier me visitar, eu já sou quase guia turística das catacumbas. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ir nas catacumbas em Roma. Em Roma tem quase 110 catacumbas, só 4 são abertas. Catacumba quer dizer, eram cemitérios. E vem dessa palavra catacumba porque eles eram cavas de mármore ou de pedra. Então eles faziam um buraco para tirar pedra e depois virava cemitério. Tem 14 graus no inverno e 14 graus no verão. Essa é a temperatura lá dentro. Eles não viviam lá. Alguns momentos de perseguição, sobretudo na época de Diocleciano, no ano 300, eles se escondiam e se refugiavam nessas cavernas, praticamente debaixo da terra, fora de Roma. Ali você encontra pedras, inscrições dos cristãos. Você não encontra em nenhuma coisa que eles deixaram escrito algo assim: meu Deus, me ajude, que medo. Porque eles entendiam que morrer para Cristo era a coisa mais legal que tinha. Eles tinham a certeza da vida depois da morte. Então a gente está falando de gente que perdeu tudo por causa da perseguição, mas se alegravam aonde? As inscrições que eles deixam, que encontraram nas catacumbas, gente, é de gente que está dizendo: eu vou esperar uma vida melhor. E olha, tem muita criança que morria, porque a gente está falando de 14 graus no inverno e no verão, com uma umidade louca. Não tem nenhum lugar onde falam: Deus, eu perdi tudo, vim para a catacumba me esconder, meu filho morreu. Não tem.
Tem uma catacumba que chama Catacumba de São Sebastião. Ele era um policial francês, veio morar em Milão, a família dele estava em Roma e ele ficou sabendo que tinha muita perseguição. Ele pediu um transferimento de Milão para trabalhar ali como policial, né, como guarda da época, para ajudar os cristãos. A família do cara morreu inteirinha, mataram a esposa, os filhos. Então você imagina, eles deram o nome dessa catacumba para honrar ele. Ele não podia falar, Senhor, eu deixei a minha terra, a minha casa, vim para salvar os cristãos, a minha família inteira morreu. Gente, não tem um lamento, tem só louvor, agradecendo o Senhor porque Ele é Rei, porque Ele é Deus e porque essa vida é passageira e nós vamos morar com Ele e essa é a maior alegria da nossa vida. O que eu quero dizer para vocês é que se a gente não tiver isso, a nossa espiritualidade vai ser doente e o Senhor não quer que os pastores sejam doentes. Muitos pastores que tiram a própria vida, que entram em depressão, é porque você tirou o foco. O foco, quando está em Deus e a tua alegria é Jesus me ama e Ele existe, o resto, queridos, é tudo besteira que vai passar. Então, voltem ao sentimento dos primeiros cristãos. Como Pedro dizia, nisso vos alegrais. Que Ele morreu por vocês, Ele nos ama, Deus está conosco. Nós temos que voltar, eu creio, os pastores geral, a parar de pensar na igreja monumento e voltar a crer naquela igreja que é movimento, que é a igreja dos primeiros séculos. Hoje nos Estados Unidos, por que está acontecendo tudo isso? Eu falei com alguns amigos nos Estados Unidos. Eu falei, como é que está o coronavírus? Mais de 2 milhões. Ele falou, ninguém fala de coronavírus. Aqui o povo está fazendo guerra. Ele falou, vou te contar como é que é. Vão na igreja de manhã, tomam a ceia e vão para a rua matar o povo armados à tarde, cristãos. Ele falou, sabe por quê? Porque isso é uma igreja monumento. Hoje a gente está tão interessado com como que vai ser a igreja, quanto que ela é bonita, e a gente está esquecendo da igreja movimento, que traz conversão. Hoje aquele se converte, amanhã aquele se converte. Vamos da nossa cidade, vamos abrir uma outra igreja na outra, e depois que a gente abriu, vamos plantar uma outra igreja do outro lado, e a hora que plantou aquela, vamos plantar. Essa é a alegria do cristão. E o diabo está querendo tirar a nossa atenção do que vale. Então, voltem lá, porque é o que Deus quer de cada um de nós, em nome de Jesus. Amanhã nós estamos mandando o nosso missionário para ir ver o território do Montenegro. Não sei se vocês sabem que existe uma nação, tem 1 milhão de habitantes no Montenegro. Tem 400 cristãos. Acabou. Tem só 10 igrejas. É muito perigoso pregar o evangelho lá. Mas qual é a nossa alegria? Todo mundo orando. Vamos para o Montenegro, gente. Vamos entrar onde o evangelho ainda não entrou. Vamos pregar onde não pregou. Mesmo nas nossas igrejas, a gente tem que começar. O Brasil tem muita gente boa. Começa a falar, gente, vai em missão. Nós temos 2, 3 pastores que vão ficar aqui. Tem outros 20 líderes maravilhosos. Vamos embora, olha o Montenegro precisando de gente, a Europa precisando de gente, os Estados Unidos precisando ser reevangelizado. Se a gente ficar todo concentrado só nas nossas coisinhas e não lembrar que o reino de Deus vai além de tudo isso, a gente vai perder a alegria do reino, que é pregar o evangelho, né? A minha alegria, quando falaram para Jesus, Senhor, você não falou que estava com fome? Nós fomos buscar comida para você. Ele fala, eu não estou mais com fome. Por que ele não estava mais com fome em João, lá quando ele encontrou com a samaritana? Porque ele tinha pregado o evangelho. E ele falou, a alegria do povo de Deus é fazer a vontade do Pai. O que vai trazer essa vontade de estar sempre apaixonado pelo evangelho é pregar o evangelho, é ver novos convertidos. E o pastor tem até que estar envolvido com os novos convertidos, não só com o líder, gente. Eu tenho, por exemplo, um life, a gente chama de life, né, a célula. Eu tenho um só de jovens na fé e o outro tenho de... Sabe por quê? Porque eu não quero perder a paixão de falar de Jesus para os jovens na fé, de discipular aqueles pequenininhos, porque é ali que é o nosso coração. Nós deixamos tudo por essa paixão. E eu vou orar hoje, quero terminar com vocês, chamando em nome de Jesus a paixão pelo reino de Deus, que volte, que esteja no coração de vocês, que vocês protejam
o tempo devocional de vocês, que pode cair o mundo, mas que vocês nunca percam, nunca barateiem aquele tempo com a palavra de Deus, adorando Ele, escutando Ele por nada mais, porque é essa a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém? Queria orar com vocês agora para a gente poder terminar. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui com esses pastores queridos, homens e mulheres de Deus que te amam, que te servem, que deixaram tudo para te servir, Senhor. Pessoas que podiam estar fazendo trabalhos onde talvez iam ganhar mais, iam ter mais honras, mais tudo, mas que por paixão resolveram cuidar da tua casa, porque te amam. E você falou que aquele que te ama cuida das tuas ovelhas. É porque nós te amamos que nós estamos aqui, Senhor. Eu oro que em nome de Jesus você renove a paixão. Eu oro que em nome de Jesus você transforme aquele braço esquerdo que sobrou em um ponto de força para cada um deles. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda a dor que eles tiveram quando perderam o uso dos braços direitos, daquelas pessoas que eles contavam, aquelas pessoas que desiludiram cada um deles, aquelas pessoas que foram assim, que eram uma alegria e se transformaram numa tristeza. Em nome de Jesus, você dê a graça para que eles treinem o que sobraram e que aqueles que sobraram sejam o ponto de força do ministério de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, por esse exército de inválidos, como no livro dos Juízes, aqueles que treinaram a dor e a dor deles ficou sendo o ponto de força para que eles fossem um exército especial. Senhor, você tem nos especializado, você tem nos transformado, você tem nos ensinado a sofrer e a entender que o nosso sofrimento pode ser o ponto mais alto da nossa vitória. Eu quero orar hoje, orar por cada um que nesse momento está lutando, por cada um que nesse momento está tendo dificuldade até de entrar na tua presença, e por cada um que te ama, mas que sente que perdeu aquela paixão que faz você levantar de noite, que faz você ir no monte, que faz você acordar para orar. Senhor, eu oro agora. Todos nós passamos por momentos assim. Derrama sobre nós agora uma unção de paixão. Faz que o nosso coração volte plenamente ao amor como de adolescentes na fé. Ao amor, ao primeiro amor, Senhor. Você diz para a gente se arrepender. Você diz para a igreja de Éfeso se arrependa, porque ela tinha perdido o primeiro amor. Isso quer dizer que perder o primeiro amor é pecado. Você falou se arrependam, volte a fazer as obras de antes. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus, para que cada pessoa, cada um que está aqui, que está lutando, que às vezes fazendo tantas coisas na igreja, tantos pesos, essa paixão pelo teu reino e pelas tuas coisas foi assim, abaixando, diminuindo. Que você, em nome de Jesus, agora restaure o coração de cada um, Deus. Que você restaure a dor. Todo aquele que foi ferido no braço direito, todo aquele que falou, puxa, como que eu vou lutar agora? Como é que eu vou resistir agora? Como é que eu vou conseguir levar para frente o meu ministério, a minha igreja desse jeito? Tanta dificuldade. Senhor, eu oro para que você ajude cada um deles a treinar a dificuldade, a tirar um milagre daquela dificuldade, a inventar alguma coisa daquela dificuldade, que essa dificuldade, que essa pedra que fez assim eles tropeçarem, fique sendo aquela pedra que vai lançá-los mais para frente, em nome do Senhor Jesus. Derrama essa unção de avivamento, aviva a paixão, o coração, o desejo de ti, e que possamos nos alegrar, porque somos teus filhos, porque você é lindo, porque você é maravilhoso, porque viver com você é muito bom debaixo da ponte e sobre a ponte. É muito gostoso ouvir a tua voz, Senhor. E mesmo que caminhássemos na vale da sombra da morte, você diz que vai estar ali conosco. Você diz que não vai nos deixar,
você nunca vai deixar os teus filhos, você está caminhando conosco, você é o nosso bom pastor, nós te amamos por isso, Senhor. Eu abençoo esses nossos irmãos e eu oro que você ajude eles a treinar a mão esquerda, a treinar a mão mais fraca, a treinar o que sobrou, para transformar em vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhando essa palavra. Uma honra, muito obrigada pelo convite. E a gente vai, com certeza, continuar nos falando. Aleluia, queremos agradecer. Queria colocar algumas considerações importantes. A sua palavra, ela de fato é uma palavra de motivação, uma palavra de despertamento, de encorajamento nesse momento, né? O testemunho, a palavra que a irmã trouxe a respeito da sua chamada, de como o Senhor conduziu tudo e de que forma o Senhor até aqui tem preparado. Eu achei interessante alguns pontos da sua ministração. Eu queria assim trazer em relevância aqui nesse espaço para os nossos irmãos. Nós temos aqui alguns irmãos, nós temos pastores de vários lugares. Estou vendo aqui pastor de Minas também, de Juiz de Fora. Estou vendo aqui os nossos irmãos lá de Alba, na Itália. E quando a irmã falou sobre 3 coisas importantes que eu entendi de tudo isso que a irmã colocou. Essa palavra, esse link, nessa revelação de Deus sobre o ano de 2020, essa percepção de que nós temos que estar, de fato, ampliando os nossos relacionamentos, que nós temos que cultivar relacionamentos saudáveis, que nós temos que ter parceiros ministeriais, que nós temos que ter, de fato, um alinhamento no reconhecimento de que precisamos caminhar em unidade, que precisamos, que o corpo precisa estar. E a Itália, como a Europa, ela foi o cenário da dispersão de muitos refugiados, a recepção de muitos refugiados, principalmente os da Síria e de outros países que estavam em conflito. E nós vimos o sangue de cristãos sendo derramados de uma forma assustadora, né, pelos movimentos que estavam perseguindo a igreja nesses países. E a Europa, ela foi como que um escape, recebendo e respondendo, no meu entendimento, respondendo à oração que anos e anos tem sido feita pela janela 1040, a impossibilidade de entrar dentro dos países islâmicos, muçulmanos, e levar o evangelho. Então, houve uma corrida de muitos deles que entraram em países como a própria Itália, que foi um dos países que mais recebeu, durante muito tempo, refugiados, né? Praticamente quase que todo o tempo, até antes dessa pandemia, estava recebendo ainda, como é a Alemanha e outros lugares. E o que eu percebo nessa palavra é essa capacidade de transformar a dor em dom. Isso é maravilhoso, essa compreensão de que todas essas coisas nos treinaram para esse momento. Então, queríamos deixar aqui a nossa gratidão, pastora Roselene, por esse trabalho, por esse ministério. E a identificação da sua visão como pastora e como missionária às nações, de olhar os desafios missionários como uma responsabilidade, uma tarefa que está inacabada, que precisa ser consolidada. Com aquela primeira geração que consolidou na época da igreja primitiva, ela conquistou o mundo. A nossa geração precisa alcançar a nossa geração. Nós precisamos alcançar aqueles que hoje ainda não ouviram falar de Jesus e levar o evangelho anunciando boas notícias. Mesmo essa notícia sobre perseguição, ela é, na verdade, uma boa notícia, né? Porque fala exatamente daquilo que nos aprimora, naquilo que nos aproxima, naquilo que desaparece, como na China, como foi citada, a primeira pessoa que estava naquela corda era uma chinesa, o que simbolizava, de fato, de uma forma muito profética e muito real, o que de fato aconteceu. Um sentimento que no mundo brotou de rejeição à China e aos chineses, e como se fossem culpados por conta dessa situação, uma rejeição que os países... Hoje mesmo se falava no governador de São Paulo, falando sobre o Instituto Butantan,
está trazendo uma vacina em parceria com os laboratórios chineses, e a grande parte da mídia, as pessoas comentavam dizendo como podemos aceitar uma vacina que venha da China, como pode vir alguma coisa boa desse lugar que trouxe tanto. Então, isso mostra o que hoje estamos vendo, a China se fechando o evangelho no sentido da igreja oficial permanecendo, mas aquela igreja, a igreja da floresta, a igreja perseguida, que continua sendo perseguida no país, nunca mudou esse quadro, sempre permaneceu a igreja que está atrás da cortina de bambu, atrás da cortina de ferro, e essa igreja, ela continua viva e real. E quando nós encontramos uma voz na Europa, no Ocidente, em vários pontos, que tem essa dimensão, que veja, que perceba que aquele lugar ali é um território que precisa ser alcançado, que precisa ser de fato tocado. Deus está movendo esse tempo de perseguição com uma grande oportunidade do maior crescimento para a igreja, do avanço da igreja, porque a igreja sempre, ao ser perseguida, ela avançou e ela entrou em lugares onde havia resistência. Hoje, eu tenho visto e conversado com os nossos irmãos aqui da Itália, e eles têm dito uma coisa: depois dessa abertura, nós estamos encontrando receptividade no coração dos italianos. Eles não queriam, às vezes, nem ouvir falar, nem queriam saber de nada, mas agora estão parando para escutar, para ouvir. Então, há um quebrantamento quando tudo isso acontece. E essa oportunidade como pela Arca, eu gostaria muito, pastor Roselene, que nós pudéssemos, depois junto com o pastor Luiz, estarmos conversando numa outra oportunidade de poder, quem sabe, sermos parceiros, de fato, não só ali na Itália, como também em alguns países da Europa. Temos desafios ali em norte da Espanha, temos uma grande resistência histórica ao Evangelho naquela região, e nós temos o desejo de ter centros de treinamento missionário, no sentido de, ainda que tenhamos as lives, os links ativos, nós precisamos ter lugares onde podemos chamar o Mário da Mais, que tem experiência com a igreja perseguida, juntar essas lideranças que têm essa visão e poder avançar. E eu digo isso porque, enquanto a irmã estava falando, eu estava entendendo o quanto Deus como Deus confronta circunstâncias, porque a palavra Benjamim significa o filho da mão direita, e aí Deus promove um exército de canhotos. Isso é algo extraordinário, né? Mostrando que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, e aquilo que parece o improvável Deus faz, aquilo que ninguém imagina, exatamente o que Deus faz. Então, eu estou muito feliz com essa palavra, muito abençoado com esta palavra. Eu sei que muitos irmãos aqui irão ainda refletir muito sobre o que a irmã falou, o que a irmã contou, mas essa visão de unidade do corpo de Cristo, esta visão de que nós precisamos agora, mais do que nunca, estar preparados para o que vem aí adiante, fortalecendo uns aos outros, né? E dando essa visão de que nós temos aqui pastores, eu vi aqui alguns pastores de Moçambique que estão aqui conosco, estou vendo o nosso mestre Magaia, que está conosco, amém? Então, temos pastores que estão pagando um preço altíssimo em regiões e lugares muito difíceis. Isso é uma oxigenação poderosa, amém? Essa live de hoje, ela trouxe um oxigênio, principalmente para aqueles que têm veia missionária, aqueles que sentem o pulsar pelas nações, alcançar os não alcançados. Então, se a irmã puder depois a gente conversar mais sobre isso e avançar, seria uma grande e enorme alegria para nós poder trabalhar com parceria, não só na Itália, como em outros países ali da Europa, como norte de Portugal, como norte da Espanha. Nós estamos fazendo esse ano nós temos uma escola de missões, e esse ano a gente está transformando ela em uma escola de formação de ministérios para a Europa, porque muita gente, na realidade, vem do Brasil ou de outras nações e acaba fazendo igreja de brasileiro, né? Então, ficar comendo coxinha, feijoada e só fala para brasileiro. Agora, e acaba que o italiano mesmo, que precisa de Jesus, a gente não encontra ele. A gente vai treinar, tem a parceria da Gateway nos Estados Unidos, tem Gicona nas Ilhas Hawaii com Lauren Canagan.
várias parcerias do mundo inteiro, onde a gente está criando esse centro de treinamento. Aqui na Europa, a gente já tem um lugar para fazer isso tudo, com formação mesmo, uma formação básica para a Europa. A gente está trabalhando também com 3 grupos de church planting nos Estados Unidos, que são aquelas associações que plantam de 1.000 a 1.500 igrejas por ano, e vão estar vindo aqui estudar com a gente como é que a gente está conseguindo fazer isso na Europa e trazer o conhecimento deles. Então, a gente está unindo forças nesse vai ser um lugar onde o pessoal vai vir para cá, a gente vai ver em qual nação eles vão querer ir, vamos treinar eles com a cultura da Europa. E como nós temos muitas conexões na Europa inteira, antes deles abrirem uma igreja, sei lá, na Albânia, a gente vai mandar eles para lá para aprender a língua, tá com a igreja local, para depois abrir, porque a gente tem visto que às vezes a falta de entendimento cultural e a falta de falar bem a língua local são muitos obstáculos. Mas, com certeza, é o ano de fazer parceria e de entender que sozinhos nós não vamos conseguir tocar o mundo inteiro. Nós precisamos colocar economia junto, sabedoria junto. Cada um vai dar um pouquinho do que sabe para poder fazer uma revolução, mas estamos nessa. Aloysio, Eduardo, posso falar um pouquinho? Sim, Josias. Deus me deu uma palavra para você, Roselinho. Eu quero te encorajar, eu quero também não só ser abençoado hoje, mas te abençoar. Bem. E chegou para você uma carruagem, né, como uma carruagem de fogo, né, e você foi convidada para entrar nessa carruagem, e você estava com muito temor, tipo assim, dizendo no teu coração: pô, Senhor, mas já é a hora já de eu ser transladado aos céus. E o Senhor falou para você: não, entra que eu quero te mostrar alguma coisa. E você entra nessa carruagem e você voa muito alto. E você estava achando que você já ia para os céus. Tá? Mas o que o Senhor queria falar para você é que Ele está te dando agora um acesso livre ao céu, porque Ele vai te dar uma voz profética para descortinar. E como é que eu vi você? Eu vi você do alto, a tua visão se ampliando, a tua área de atuação se ampliando. Deus está ampliando isso. E eu vi aqui na terra as pessoas esperando você voltar para trazer uma palavra de Deus. E o que acontecia quando você estava lá no alto é que muitos profetas eles têm uma visão, como aquela famosa visão das montanhas. E eles começam a dizer o que eles estão vendo, né, nos cumes das montanhas, um atrás do outro. Então, a palavra profética ela sempre parece que vem um pouco desfragmentada. E o Senhor está dizendo que Ele quer te levar nesses lugares altos, porque você vai ver não só os cumes das montanhas, mas também os vales. E que Deus vai te dar uma sequência, uma cronologia dos acontecimentos. E que você, para ficar sensível para isso, para você ficar muito humilde no teu coração, porque o Senhor conta contigo para descortinar a visão da igreja sobre o que está para acontecer. E o Senhor quer contar contigo e te fazer isso. Não tema, tá? Porque se Ele te chama, Ele te capacita. É isso que Deus me mostrou. Muito obrigado. Recebo e vai estar aqui. Aleluia. Pastor Luísio. Olha, nós agradecemos tudo. Foi muito tocante e eu fui tocado, como todos nós fomos tocados. Eu só quero dizer que a Roselen roubou minha pregação de domingo de manhã. Né? Não é a mesma mensagem, mas é o mesmo espírito. E eu quero animar a todos a dizer que, como ela disse, tem algo mais especial, gente. Nós temos um amigo, um pai amigo, que está nos esperando tanto, que deseja tanto estar conosco. Uma das coisas que eu tenho mais sentido no meu coração, que me leva quase que a chorar, é que Deus quer ser confidente nosso. Ele quer abrir o coração dele para nós. Ele quer falar o que a mais ninguém ele falaria. Ele quer falar. Eu acho que é nisso que os anjos almejam tanto e nós temos esse direito. Nós somos filhos. O Pai quer abrir o coração dele. E saiba disso, olha, a Roseli falou isso, temos que ser como uma equipe realmente. Eu me lembro de uma palavra do reverendo Tozer, que diz, e que muita gente não entende às vezes, que o evangelho, o ministro de Deus,
é um especialista. Nós somos especialistas naquilo que Deus nos chamou a fazer. Então, cada um na sua especialidade, cada um no seu cantinho, daquele grande muro que nós estamos reerguendo, vai fazer perfeitamente o seu trabalho. E não há trabalho mais importante, não há trabalho menos importante. Eu tenho certeza que essa palavra que a Rosalie nos trouxe hoje é para mexer no teu coração. É para você dizer, até quando as coisas são ruins, elas são boas. Porque Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. Até quando as coisas não são boas, Deus continua sendo bom. E Ele está conosco. E é isso que importa, que Ele está conosco, e que nós estamos com Ele. E que a gente vai em frente, e que é o tal negócio. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Nós vamos conseguir. Saiba, eu hoje mesmo disse a um pastor que estava desanimado, eu disse para ele uma frase de Martin Luther King, que não quer dizer que eu vou falar perfeitamente, mas Luther King ele começa dizendo: voe, se você não puder voar, corra, se você não puder correr, ande, se você não puder andar, se arraste, mas nunca pare. Nunca pare. Amém. Então não vamos parar e vamos dizer, como dizem os valentes, como dizem os de guerra mesmo, eu não sou dos que desistem, eu não sou dos que voltam atrás, eu sou do que avança. E é assim que nós temos que estar, apoiando, né? Eu fiquei ouvindo aí a Rosalie e tudo, e eu falo, Rosalie, realmente, Deus falou. A palavra veio dos céus, Deus falou. Deus falou. E quando Deus fala assim, igreja, vem para mim, vamos correr para Ele. Vamos correr para Ele, porque é a melhor coisa se jogar nesses braços amorosos do Senhor Jesus Cristo. Não existe lugar melhor para estar do que estar em Cristo com Cristo. É isso que nós precisamos cada vez mais. Eu vou dizer uma coisa que não é uma frase do David Wilkerson. É bom ter as multidões, mas busque mais que as multidões, busque a glória. E Ele é a glória. Ele é a glória. A glória é o Senhor. E nós temos que, mais uma vez, nos apaixonar por Jesus. Se apaixona por Jesus, meu irmão. Chora. Beije os pés dele, porque é uma coisa maravilhosa poder chorar e beijar os pés dele. Se apaixone por Jesus de novo. Se apaixone mais por Jesus do que pelo seu ministério, mais do que Jesus do que pela sua família, mais do que Jesus do que pela sua vida. Se apaixone por Jesus. É isso que a mensagem da Rosalie estava falando para a gente. Volta ao primeiro amor, arrepende-se mesmo. A palavra final de Jesus para a igreja é arrependa-se. Volta. Eu quero voltar, eu quero ir para o colo dele, eu quero estar com ele. E eu louvo a Deus por essa palavra, Rosa. Essa palavra calou no meu coração. E ela não vai ficar calada na minha vida, porque eu vou proclamar essa palavra. Tá? Olha, eu louvo a Deus por tudo. E saiba do seguinte, nós vamos trazer mais gente, a Rosalie vai voltar, né? Ela não disse nada, nem disse se gostou, não gostou, mas ela vai voltar. Né? Lawrence da Arábia, Luiziana também, Lawrence da Arábia dizia, muitos vêm por muitos motivos, mas os melhores vêm por minha causa. Né? Então nós vamos ter mais gente do Senhor aqui. É hora de nós estarmos aos pés dos... É hora de ouvirmos ao Senhor, porque coisas grandes o Senhor tem para nós. Amém. Yes. Amém. Né? Vamos orar pela Rosa, vamos orar pelo ministério em Milão, né? E além de Milão. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos orar pela tua filha. Nós te damos graças ao Senhor pelo mover profético e pela palavra. Como o Senhor mesmo disse, acaso eu farei alguma coisa
sem antes revelar aos meus profetas? Acaso eu farei alguma coisa sem antes revelar ao meu amigo Abraão? Senhor, nós te louvamos por aqueles que querem realmente ser teus amigos. Nós te louvamos porque esses ouvem a tua voz e podem receber a profecia da parte do Senhor. E nós abençoamos o ministério, a vida da Rosalind, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o Ministério Sabaoth, que abençoe todas as suas conexões, abençoe toda essa expansão sobre a Europa. Vem a hora, Senhor, de um tsunami de poder, ó Pai, de invadir terras, de, Senhor, ultrapassar toda e qualquer situação, obstáculo ou circunstância. Senhor, dá a tua bênção, ó Pai, e que as igrejas, assim como a igreja da Rosalind e tantas outras igrejas, possam avançar sobre a Europa, avançar sobre todas as nações. E, Senhor, nós que estamos crendo em avivamento, Senhor, nós também estamos crendo que o Senhor nos dará forças para resistirmos todo e qualquer embate, todo e qualquer combate. E da fraqueza, Senhor, nós levantaremos força e glorificaremos o teu nome, que é bendito para sempre. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Aleluia. Eu quero agradecer mais uma vez, pastora Rosalind. Eu não sei se nós estamos falando certo, se a pronúncia é Rosalind, né? Como é que é, pastora? O nome em inglês é Rosalind, mas no Brasil todo mundo me chama de Rosalind, então tá igual. Rosalind. Ok, então vamos consertar Rosalind. Pastora Rosalind, queria só te apresentar. Felipe e Ingrid são líderes da Maranatha Church lá em Alba, né? em Cuneo, ali em Piemonte, né? Na província de Piemonte. Felipe, dá uma sinalização aí para ela te ver. Faz um sinalzinho aí para ver quem que é. Tem sinalzinho, filho. Isso. Okay. E nós temos aqui, ó, a Zizi. Tá aí, Zizi? Zizi é uma obreira também ela está em Pouca Palha. Nós estamos com um trabalho lá, agora começando um trabalho na casa da Zizi. Na verdade, está sendo sobrenatural, um cumprimento de uma palavra profética. E o Senhor tem já 8 anos que estamos caminhando e agora queremos que Deus vai fazer coisas grandes, né? Tem sido um despertamento. Queria apresentar também para você a Zizi. Zizi, dá uma alô aí, Zizi, que você que faz aquelas comidas maravilhosas. Aonde que você está? Pouca Palha. Bate palha. Tá sem som. Isso. Para o italiano. Pastora Rosilene, uma vez eu assisti uma pregação da senhora na igreja de Torino. Estátua uma maravilha na igreja da pastora Maria, é uma africana. Foi de vez em quando. Então eu agradeço a Deus pela vida da senhora. Peço oração, porque a gente está começando, né? Estamos começando assim, um trabalho aqui na minha casa. Então, assim, Deus tem feito coisas grandiosas. Quando aconteceu certas coisas, muitas coisas eu não entendi. Mas 12 anos faz, quando eu aceitei Jesus, eu aqui na Itália eu não conhecia nenhuma igreja evangélica. E um pastor me parou a pregação em uma igreja Assembleia de Deus muito grande, falou que o Espírito Santo estava fazendo um convite para mim aceitar ele. Eu, na época, até queria rir, né? Porque eu era do mundo. E passaram-se muitos anos. Eu achei a igreja, estava bem. Do nada, tipo assim, meu chão se abriu. Mas hoje, eu creio que o Senhor Jesus permitiu que acontecesse tudo o que aconteceu para ele cumprir o que ele tinha me prometido. Porque no meio daquela pregação, ele falou assim, o Espírito Santo está mandando te dizer que na onde você mora realmente não tem igreja, mas a igreja vai começar de dentro da sua casa. Eu nunca tinha dado ouvido muito a isso. Não? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho assim, tipo, que aí no Brasil a gente chama salão de festa, uma taverneta aqui na minha casa.
Agora eu estou aqui dentro dela. Eu vou mostrar para vocês um pouco como é. E peço oração para que Deus continue fazendo tudo o que Ele tem feito. Que em menos de um mês nós praticamente partimos do zero. Conseguimos comprar cadeiras. Eu vou mostrar para vocês. Oh. As cadeiras. Amém. Daí eu mudei um pouquinho, sabe? Assim, a gente está tentando caminhar. Está sendo, sabe, cada domingo, pessoas assim, que de repente era vizinho meu e eu não tinha me acordado para que eu podia convidar eles, que eles precisavam ouvir a voz do Senhor. Hoje, assim, eles vêm do nada, meninos argentinos que falaram assim, nossa, Zizi, a casa da minha avó tem uma igreja maranata, então, assim, está sendo um trabalho muito grande e eu realmente estou conseguindo ver o primeiro amor de novo. Então, a senhora está convidada, se de repente a senhora vir por essas partes, a senhora é bem-vinda aqui na Maranata e na minha casa. Tá, joia. Muito obrigada. Como é que chama a cidade? Eu sou a Pontalha, Pontalha. perto de Brá, perto de Alba. Ok. Um abraço. Não perderia as pastas de Zizi, que são fantásticas. Pastas de Zizi. Não sei como é lá na Bahia, mas eu quero agradecer. Nós temos que parar agora um pouco, porque foi com muita alegria e muita gratidão a Deus pela vida da pastora, pela dedicação. Eles estão lá com um horário muito avançado, não é como aqui no Brasil, nós estamos atrasados no relógio, mas queremos agradecer mais uma vez, pastora, por essa palavra, por esse carinho. E, como o pastor Luiz falou, será uma alegria muito grande poder trabalharmos. O pastor Luiz, somos companheiros e amigos há muitos anos, e principalmente nos trabalhos de levar o evangelho aos lugares, aos pastores, estar sempre juntos, motivando. Eu sinto que no coração da irmã tem isso também, a irmã tem essa chama no seu coração de poder compartilhar. Que Deus continue avivando, abençoando e fortalecendo o seu ministério nesse território que o Senhor lhe deu, nessa geografia que o Senhor está lhe dando, para consolidar a igreja e para levar o evangelho a outros lugares. Eu sei que aquelas palavras de resistência estão caindo por terra, né? Aquela que não pode, que é difícil, que não dá, né? E Deus está tirando essas declarações e trazendo palavras completamente diferentes. Uma outra, quem pensa que as coisas estão como há 3 meses atrás, está equivocado. O mundo mudou, muitas coisas de fato já se consolidaram, estão diferentes e nós realmente estamos entrando nesse novo tempo. Essa palavra que falou sobre o link é muito interessante, porque talvez seja um sinal de que nós temos que nos aperfeiçoar nessa ferramenta e realmente estarmos nos capacitando mais nessa ferramenta, que será uma ferramenta muito poderosa para alcançar com mais velocidade e entrar em mais lugares, né, onde não conseguimos entrar através desse grande network, dessa formação de líderes nas nações. Obrigado, pastora. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Vocês também, foi uma honra. Boa noite, que aqui já é meia-noite. Sim. Vocês tenham um bom dia, um bom jantar. Amém. Até a próxima. Nos perdoe o horário. Nós cumpridos muito. Deus abençoe. Nessa época de coronavírus, olha, já preguei às 2 da manhã, 5, às 4h30. Tá bom, é Deus. É isso aí. Abraço, queridos. Deus abençoe. Graça e paz. Shalom.